Olá, tudo bem? Hoje o tema da nossa aula é epidemiologia, um tema muito pertinente, muito relacionado com a atualidade, e na aula vocês vão relacionar os conceitos com os fatos aí que a gente está assistindo. Vamos lá? Mas antes eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Cecília Juliane Aurélio e eu tenho formação na área da saúde. Me formei primeiramente em enfermagem, trabalhei durante uns 13 anos aí na assistência. Depois me formei em gestão ambiental, depois em biologia. Eu fiz o mestrado em ciências e concluí em 2015. Hoje eu leciono para turmas do ensino médio, né, numa escola pública, numa ETEC, e para turmas de nível superior numa universidade. E eu gosto muito dessas plataformas online, dessas outras aí alternativas, né, de ensino, né, me identifico bastante. Bem, mas vamos lá para o conteúdo? Então, para estruturar essa aula, eu separei alguns conceitos básicos em epidemiologia e algumas notícias, alguns fatos aí atuais para que a gente enxergue, né, na atualidade, no mundo, né, esses conceitos aí, a gente trazer aí do teórico para a prática, tá certo? Então vamos lá. Olha só aí um boletim epidemiológico, né? As secretarias de vigilância em saúde, o Ministério da Saúde sempre fez e faz ainda hoje em dia, ainda mais agora, né? A liberação dos boletins epidemiológicos, que trazem aí as informações sobre a frequência e a distribuição das doenças nas comunidades, nas populações. Isso é epidemiologia, né? A epidemiologia, ela justamente, né, estuda a frequência e a distribuição das doenças, sejam elas infecto-contagiosas, sejam elas crônico-degenerativas, e estuda toda essa distribuição aí nas populações humanas. Como você pode ver aí no slide, se tem aí um boletim epidemiológico, né, que traz aí a notificação de um caso, né, de febre hemorrágica, né, e agora, né, no ano passado aí, em janeiro de 2020, né, para ilustrar. Aí, mais um boletim epidemiológico, né, divulgado, e fala justamente aí da questão do sarampo, né? Aí nas semanas, né, epidemiológicas de 23 a 34, mas do ano de 2019, por exemplo, né? Hoje a gente assiste, né, muito a divulgação dos boletins epidemiológicos no caso da Covid-19, né? Mas para todas essas doenças, né, de interesse populacional, esses boletins são divulgados e quem fornece esses subsídios é a epidemiologia, certo? Olha aí mais um, e esse aí, como eu disse, é o caso aí da Covid-19, né? É um boletim de maio, né, de 2020 e traz aí os casos suspeitos, confirmados, negativos, os assintomáticos e justamente todos esses conceitos que a gente vai aprender hoje durante nossa aula. Então vamos aí ao primeiro conceito. Do ponto de vista epidemiológico, né, um conceito básico é o conceito de caso. Então, o que é um caso? Caso é uma pessoa ou um animal infectado, doente, que apresenta aí as características clínicas, laboratoriais, epidemiológicas específicas de uma doença ou agravo, né? Então, quando se notifica um caso, né,
porque se tem aí essas características, né, relacionadas aí à doença. Olha essa notícia. Rio Grande do Sul registra o primeiro caso de variante mais contagiosa da Covid-19. Né? Então, esse caso, né, do qual a notícia fala é justamente esse conceito. Olha esse também. Piracicaba tem um primeiro caso de raiva em morcego de 2021. Então, nesse caso, né, o infectado é um animal, né, mas ele é aí, né, de acordo com a epidemiologia, né, definido como um caso. Né? Então, nesses exemplos, né, a gente teve aí, né, um caso humano, né, e um caso aí animal. Outra definição, caso suspeito. Suspeito é a pessoa que tem aí a história clínica, sintomas, uma possível exposição a uma fonte de infecção, né? Então, essa possível exposição leva aí a suspeita, né, de que esse indivíduo possa ter contraído, desenvolvido aí uma doença ou um agravo. Olha só essa notícia. Paciente com caso suspeito da variante do novo coronavírus deixa o hospital antes de receber alta em Foz do Iguaçu. Então, esse paciente, né, que evadiu, ele é um caso suspeito, né? Então, entra aí também nessa definição aí, né, desse conceito básico da epidemiologia. Olha essa outra notícia. Concórdia tem um caso suspeito de dengue. Né? Então, logicamente, né, traz aí as características da doença ou do agravo e está nessa condição de caso suspeito nesse momento. Outro conceito é o conceito de comunicante. Comunicantes são todos aqueles, pode ser uma pessoa ou animal, que estiveram em contato com um reservatório, né, que é aquele indivíduo doente, portador aí, né, de uma doença, de um agravo, ou mesmo no ambiente aí sabiamente contaminado. Tá? E aí tem uma notícia, né, sobre até a questão da Covid, né, em Araraquara, mas eu queria chamar a atenção para um detalhe dessa notícia. Olha aí na parte inferior. Todos os positivados, assim como seus comunicantes, estão sendo monitorados, né? Então, justamente por isso, né? Porque esses comunicantes, né, são esses indivíduos que tiveram contato, né, com um portador, né, de doença, por exemplo, tá? É o exemplo aí que a notícia traz. Olha esse também. Olha aí o destaque que eu coloquei aí da notícia. Um indivíduo aí, né, se recupera dos sintomas, enquanto o vereador, né, Leandro Mancha, é comunicante de um familiar que testou positivo. Né? Então, ilustra mais uma vez aí esse conceito. Outro conceito é hospedeiro. O hospedeiro é aquele ser vivo que oferece condições aí para o alojamento de um agente infeccioso. Pode ser humano, pode ser aí um animal, pode ser até um inseto, artrópodes, né? E então é aquele, né, que vai abrigar aí o agente infeccioso. Então, aí, por exemplo, ilustro aí vários hospedeiros, né? Tanto hospedeiros originais, como a gente pode ver aí, né? Em relação, mais uma vez, né, ao coronavírus, né? E o hospedeiro intermediário e o hospedeiro humano. Né? Então, a gente vê aí,
por exemplo, né, morcegos, roedores, né, são aí hospedeiros, né, do coronavírus, né? Existem também aí os hospedeiros intermediários e o hospedeiro humano, né, que inclusive aí, né, fica doente, né? Ele tem aí os sinais e sintomas da doença. Olha essa notícia. Especialistas da OMS privilegiam pista do hospedeiro intermediário do vírus. Então, justamente nessa fase, né, de investigação, né, dos prováveis hospedeiros do coronavírus, veio aí essa notícia e eu trouxe aqui para ilustrar. Olha essa. Novo tipo de coronavírus é encontrado em morcegos na Tailândia. Esses morcegos, né, entram também nessa definição aí, né, do hospedeiro. Exclusivo. Pangolim, o animal mais traficado do mundo, pode ter sido hospedeiro do vírus SARS-CoV-2. Né? Então, é mais aí um exemplo aí para ilustrar essa definição aí. Né, nada melhor do que a gente relacionar com os fatos, né, atuais, né, que a gente está assistindo. Outra definição é a esperança de vida. Esperança de vida é o número médio de anos que ainda restam para serem vividos por indivíduos aí de uma determinada idade. É baseado numa probabilidade, né? Quantos anos, né, se espera viver. E isso tem uma relação muito direta com o local, né, com a população, com o perfil, né, sobre vários aspectos de uma determinada região, né, em relação à economia, política, serviços, né, de educação, saúde. É um conjunto de fatores que estão relacionados à esperança de vida. E olha essa notícia: queda de natalidade e esperança de vida. As consequências da Covid-19 e a demografia na França. Então, é aí uma relação, né, que se tem, por exemplo, né, da pandemia da Covid com a esperança de vida, né, com alguns indicadores de saúde. Olha essa. Esperança de vida aos 65 anos vai diminuir já em 2020. Também aí relacionado ao coronavírus. Olha essa, em relação também à pandemia. A esperança média de vida vai diminuir em Portugal. Né? Então, na notícia, eles relacionam aí a questão aí da pandemia, mais uma vez com a queda, né, do número de anos de esperança de vida nessa determinada região. E portador, o que são os portadores? Portadores são aqueles que portam, que contêm o agente infeccioso e podem transmitir, mas não necessariamente aí tem sinais e sintomas. Por isso que tem aí os portadores ativos, que já tiveram sintomas ou vão ter, e os passivos, né, que são aqueles assintomáticos. Um exemplo que cabe muito bem, que está aí, é o caso do HIV, né? Ser portador do vírus HIV e ser aí doente, né, da doença que o HIV promove, que é a AIDS, né? E o portador do HIV, ele pode aí viver com HIV, não estar com a AIDS, mas sem sinais e sintomas, mas transmitindo. Sazonalidade é outro conceito muito usado, né, em epidemiologia, que é um fenômeno considerado periódico, cíclico, que se repete sempre naquela época, naquela estação. Existem algumas doenças que são mesmo sazonais, como a gripe, por exemplo, né? Então, é muito comum em várias regiões do mundo, na época do inverno, se terem mais casos, né, dessas doenças respiratórias.
Olha uma notícia para a gente fazer a ligação, né, com a realidade. Em meio à pandemia, Pernambuco se prepara para outras doenças respiratórias sazonais. Então, ilustra bem aí esse conceito. Covid-19 do futuro deverá ser sazonal como outros vírus respiratórios, sugerem pesquisadores, provavelmente epidemiologistas. Vetores. Os vetores são seres vivos que veiculam o agente infeccioso do reservatório até o hospedeiro. O vetor, ele carrega, ele é um transportador dos agentes infecciosos. Então, o mosquito da dengue, por exemplo, né, o Aedes aegypti, é um vetor. Ele é um vetor de vírus, tanto o vírus da dengue, o vírus chikungunya, zika vírus, e inclusive também o vírus da febre amarela, mas em região urbana, né, em áreas urbanas. Mas ele é um ótimo exemplo aí em relação ao vetor. Veículo é diferente de vetor. Veículos são fontes secundárias, né, como objetos e materiais que podem aí também carrear, né, os agentes infecciosos. A água, como está aí no exemplo, né, a água contaminada é um dos grandes veículos, né, de disseminação de doenças. E vamos também falar de alguns conceitos, né, relacionados à ocorrência, né, das doenças, conceitos de epidemiologia. Então, primeiro a gente tem o surto. O surto é uma ocorrência de 2 ou mais casos que têm uma relação epidemiológica entre si. E o detalhe é que o surto ele está restrito a um espaço, né? Pode ser uma escola, uma creche, um bairro, por exemplo. Olha só, no ano da pandemia de Covid-19, Brasil enfrentou surto de sarampo em 21 estados. Então, foi exatamente isso, né? A ocorrência de casos com uma relação entre si, né? Restrito aí a um lugar, né? Um local. E esses locais aí, né, foram distribuídos nesses 21 estados. Olha essa, Congo trabalha para impedir novo surto de ebola em meio à pandemia do Covid, né? Então, mais aí, né, casos, né, epidemiologicamente relacionados, né, num determinado aí local, né, num local restrito. É diferente da definição de endemia. Endemia é a ocorrência de determinada doença que atinge aí as populações, nos espaços específicos, mas são casos aí esperados, né? É esperado a incidência constante de algumas doenças, né? Então, existem algumas doenças, por exemplo, endêmicas de países tropicais, doenças endêmicas de países frios, né, que tem um inverno muito rigoroso. Então, a ocorrência de doenças, né, que tem aí uma variação cíclica, até sazonal, e são casos aí esperados, né, que aconteçam. Olha só, a OMS considera cedo para dizer que a Covid-19 virará endemia no Brasil. Né? O Brasil aí está atravessando, né, esse período, né, de grande número de casos, mas a vacina, né, ela está chegando, mas a questão é essa, ainda não se tem subsídios, né, para determinar que a Covid-19 será endêmica, né? Ela terá essas características que a gente definiu.
Exemplos de doenças endêmicas: dengue, febre amarela, doença de Chagas, cólera, tuberculose, malária, hanseníase, sarampo, tracoma, meningite, né? São doenças endêmicas, inclusive aqui no Brasil, para ilustrar. Então, a malária, né, no Brasil é um exemplo bem característico, né, de doença endêmica, principalmente nas regiões norte e centro-oeste. Olha essa, febre amarela pode virar uma endemia em São Paulo. O que fazer? Então, de acordo aí, né, com o número de casos, com a existência do vetor, ela acaba aí preenchendo as características, né, da definição que a gente viu. Epidemia, né, é a ocorrência aí de casos numa quantidade excessiva, né, muito alta em relação aí ao esperado. Ela adquire características aí, né, de uma elevação inesperada e descontrolada aí de um determinado agravante. Olha só, isso não é de hoje, né? Olha aí, em 1937, crianças de Chicago tiveram que se adaptar em meio à epidemia de poliomielite. Né? Então, já se teve aí, né, uma ocorrência epidêmica dessa doença. A ameaça de epidemia que surge de nova espécie de mosquito Aedes é detectada pela primeira vez nas Américas. Né? Então, aí se tem, né, uma doença, né, que tem um vetor aí, o mosquito, né, o Aedes aegypti, como carreador, né, do agente infeccioso com potencial epidêmico. Governo do Rio de Janeiro convoca para vacinação contra sarampo e alerta para risco de epidemia, né, relacionado aí aos fatores que a gente discutiu. E por fim, né, nada mais contemporâneo do que definir pandemia. Pandemia é uma epidemia, como vimos, mas em larga escala, larga distribuição geográfica, atingindo países, continentes. A gente viveu algumas pandemias, né? O mundo já passou por elas, né? Então, no século XIV, a pandemia da peste negra, né? Muito aí comentada, né, nos livros de história. A cólera, né, no século XIX, a gripe espanhola no século XX e no século XX também a AIDS. Né? Foram todas aí pandemias que tiveram um saldo aí altíssimo de mortes, né, de óbitos. Então é isso. Então a intenção hoje foi a gente discutir os principais conceitos de epidemiologia e relacionar esses conceitos com a realidade, com o que a gente anda vendo, que a gente anda vivendo, para mostrar aí que a epidemiologia é uma ciência viva, atuante, aplicada. Muito obrigada pela atenção e a gente se vê na próxima aula. Até mais!